que fizeram. O segundo estágio, tu vai perceber o seguinte: puxa, eu estou estimulando a IA, mas ela não me dá a resposta que eu quero. Porque eu queria que ela lesse meu documento, minha planilha, meu banco de dados. Então tu vai aumentar a capacidade dela, estimulando. Quando você fizer uma pergunta, ela vai buscar a ampliação desse conhecimento e retornar algo para você. Retrieval Augmented Generation, o famoso RAG. Então esse nada mais é do que você ampliar a capacidade dela a partir de um estímulo que você dá. Você usa uma indexação, que eu vou falar da primeira parte também, e ela te traz coisas tuas para ela poder elaborar uma resposta mais próxima daquilo que tu quer. Boa. Esse é o resumo. E aí o terceiro estágio. Entendeu que a intenção, já sabe fazer a intenção, que é o prompt, já consegue fornecer para ela conhecimentos teus. Aí tu começa a perceber o seguinte: pô, mas só isso não é suficiente, porque eu preciso que ela consulte a internet, que ela veja uma previsão do tempo, que ela audite se o que eu dei de instrução para ela resolve ou não. Aí eu tenho que ir para os agentes. E aí o terceiro estágio, que já está defasado, que já é mas seria o terceiro grau. E aí eu vou contar um pouco dessa jornada. Então a primeira jornada na empresa, eu tracei. Claro que tem uma outra que, assim, quando fala de inteligência artificial, esses três eu falei de IA generativa. Mas tem o machine learning tradicional. E aí eu botei um quarto passo. Se a empresa tem esse interesse, vamos criar então um aprendizado de máquina aqui. Aí vocês vão fazer um aprendizado supervisionado. Vamos entender como é que eu preparo o rótulo, como que eu treino um algoritmo, como que eu publico uma IA ou um modelo, né, um MLOP, que é o famoso processo de ciência de dados. E aí eu passo a consultar, porque o GPT nada mais é do que um desses modelos que está lá e você só faz e vai comunicando. Só que ficou tão bom que ele ganhou vida própria, né? Virou uma febre toda. Então, vamos começar com a parte do prompt. Aí eu vou dar o exemplo das empresas ali, né? Aí eu falo, bom, entendi, mas o que eu posso fazer? Aí, vamos então dominar a primeira arte, que é o prompt. Onde é que você pode... Agora se pergunte onde você... Já que você é desenvolvedor de software, esse é um dos meus clientes lá, onde você pode colocar algo que o ser humano não faz, ou não gosta de fazer, ou que para ele não é algo que ele precise ali estar com algo, mas que a IA pode fazer muito bem. Sim. Aí ele percebeu que dentro do sistema dele ele podia colocar, na entrada do usuário tinha 2 informações críticas que fundamentavam todo o sistema dele. Nesse caso a empresa trabalha com softwares para engenharia, ambiente e saúde. Então, descrever, por exemplo, o risco que tem um determinado cargo é importantíssimo. Sim. Mas quem estava lá fazendo o cadastro, ele só queria cadastrar. É só um cargo. Só um cargo. E aí ele tinha que botar uma descrição. Ele copiava e colava, só que era limitado. Daí, quando ia para o banco, cortava pedaço do... E aí, então vamos colocar uma IA aqui que a gente faz com que ela escreva adequadamente. Foi um mês de trabalho para conseguir dominar um prompt. Olha só. Porque não é só colocar, descreva esse cargo. Não, ela vai gerar texto, dependendo do que ele escrever, e estiver errado, ela vai começar a gerar, e ela pode gerar um texto bem grande, ela pode gerar um texto bem pequeno. Puxa, você vai precisar domar ela para ela entregar para você o texto que você deseja. Essa é a engenharia da intenção. Esse lugar que eu tenho conversado com muitos empresários e algumas empresas estão pulando e olhando, eu quero a tecnologia antes. Esse lugar eu acho um dos mais complexos, na minha opinião. Você domar ela e você entender, por isso que eu falo que é a primeira parte. Eu acho o mais importante, porque ele vai perpassar todo o resto. Depois a base é essa. Eu tenho uma startup que eu estou desenvolvendo e eu estou há 1 ano já trabalhando nisso e a minha grande dificuldade está no prompt. Eu já estou com agentes, estou usando protocolos avançados ali que saiu do Google, saiu do MCP, da Cloudê.
Isso, fichinha, é padrão. Agora, você dominar para entender o que você está fazendo, então eu vou falar o porquê que isso é complicado. Ou por que você precisa dominar isso aí. O espaço dessas IA generativas, ele gera ao final, ele trabalha tudo com número. Sim. Você entra número e sai número. E esse número é convertido para um texto que daí o ser humano entende. Sim. Mas o computador é um monte de número. 0 e 1. É 0 e 1. E quando você pega uma palavra, por exemplo, a letra A, que é um tokenzinho, né? Tudo trabalha com token. Então, se pegar uma palavra, Daru, ela vai quebrar em 2. O DA e o RU. E aí o DA vai ser transformado num número de 1.500 numerozinhos. 1532, se for falar do GPT específico ali, né? Que é a última embedding. O que é o embedding? É justamente isso, embutimento. Você vai pegar a palavra, decompor ela em pedacinhos e cada pedacinho vai morar. Então, imagine essa sala aqui. E nessa sala moram todas as palavras que existem no universo. Vamos associar como suas palavras. Aí existe uma determinada região que está associado a mar. Todas as palavras mar estão morando lá. Um cara em 2002 chamado Mikolov, talvez o ano esteja errado, mas o artigo é Word2Vec do Mikolov. Ele foi o primeiro que criou uma estrutura que ele pensou, baseado nos modelos ainda, aqueles antigos, né? Que era o co-ocorrência. Ele tentou usar uma arquitetura de rede neural, que era um encoder-decoder. Então ele botava no início aqui uma palavra, tirava um pedacinho. Então, Rio de Janeiro, ele tirava o Rio. E falava para IA aprender que a saída tinha que ser Rio. Então ele entrava com de Janeiro, tinha que sair Rio. Tirava o D, Rio Janeiro, tinha que sair D. Tirava o Janeiro, entrava com Rio D, tinha que sair Janeiro. E ele fez isso com uma massa de dados grande. Ele fez esse trabalho. E aí ele ensinou essa encoder. Encoder é como se fosse compactar, porque ele imaginava que existia muita coisa desnecessária. Sim. É como se fosse assim, será que dá para compactar a semântica? Né? Então, Rio de Janeiro é uma palavra que tem contexto. Só Rio, só D, só Janeiro, são coisas que separadamente tem Verdade. coisas diferentes. Juntou as três, ela é uma cidade. Perfeito. E ela vai morar em outro lugar. E quando ele tentou fazer esse experimento de co-ocorrência, tentando estimar qual que saía, ele tirou a camada de fora. E quando ele olhou dentro, tinha um número, que era um vetor ali, né? Porque a da saída eram as palavrinhas, o Rio, o D e o Janeiro em formato numérico. Mas quando ele pegou o miolinho, ele começou a ver o que era aquele número. Ele fez conta. Os exemplos que você vai... Você pega lá, Brasil menos França mais Paris, dá Brasília. Homem ou rei menos homem mais mulher, dá princesa, da rainha. O modelo tinha aprendido semântica. Olha só. E isso num universo matemático. Sim. Esse é o tal dos embeddings. Volta a matemática pro jogo de novo. E nesse momento, quando você passa... Então, o GPT, a primeira parte dessas ferramentas é esse embutimento. Sim. Por isso que você tem que transformar tudo em token, e o token vai para um espaço semântico. Você entendendo, então, que cada palavra ela tem um domínio semântico nesse espaço, então, legal. Agora, você imagina que esse espaço é infinito. Imagina, todas as palavras de todo mundo, em algum lugar ela vai morar, mas é infinito. Sim. Quando você faz uma pergunta para ela, quantos litros tem um copo, quantos ml tem um copo de água? Que copo? Que contexto? Quando ela é estimulada na primeira parte, ela vai estimular, porque daí dentro de uma rede neural é um monte de estímulos. E lá no final, os estímulos que forem mais dominantes vai gerar a próxima palavra. Então ela vai falar, um copo de água tem aproximadamente 300 ml. Pô, mas que copo você queria? Então, quando você estimula ela de maneira adequada, ela vai começar ela vai estimular espaços vetoriais dentro da rede dela, que vai começar a gerar texto focado naquilo que tu quer. Então, quanto mais você for assertivo no teu contexto, mais ela vai retornar de forma assertiva. Porque ela vai fechar o domínio semântico e as palavras que estão mais próximas daquilo que tu quer vai começar a sair. Sim. Nesse exemplo do empresário lá
da empresa de software, ele percebeu que ele tinha que dizer que era um engenheiro de segurança do trabalho, as empresas tinham que usar essas informações, ele teve que limitar. Então aí tem vários frameworks, aí você dá a persona, dá o estilo, dá não sei o quê. Tudo isso é para fazer o quê? E eu não falei, tem uma outra parte na entrada ainda, que mesmo que você escreva um monte de coisa, ele tem uma parte chamada modelos de atenção. Quando você está numa festa, está ali conversando, como é que a pessoa que está do teu lado está te escutando? Tem um monte de ruído no meio, um monte de coisa no meio. E como é que o teu cérebro consegue... Ele meio que bloqueia, né? Ele fica na... Isso é o modelo de atenção. Esse foi um dos... então, a gente falou de algumas coisas. Os embeddings foram essenciais para o GPT. Entender então o que ele faz. Modelos de atenção são importantes, ele vai dar foco àquilo que é mais importante. Então, tu escrever, reforçar aquilo que você quer, estimula o GPT. E o outro é a parte de treinamento, que foi o reforço para a resposta, né? Sim.